E aí, galera do terceiro, beleza? Tranquilos? Tá bom? Vamos trabalhar hoje com o setor B, tudo bem? Bom dia para vocês no setor B, tá bom? A continuação do conteúdo da prova de vocês também, tá? Nós trabalhamos com lentes. Agora vamos fazer os cálculos, aplicação das lentes, tá bom? Então é a primeira aula nossa do setor B, apostila 3, setor B. Tá? É a primeira aula do setor B de vocês. Então, lá no setor B de vocês, é a primeira aula que vão trabalhar. Para trabalhar com cálculo envolvendo lente, vão ter que relembrar das suas representações, tá bom? Vamos lá, rapidinho aqui para explicar para vocês. Pelinha. Pelinha significa distância da imagem à lente. Pelinha é a distância da imagem. E o P, sem a linha, é a distância do objeto à lente. Tá bom? Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção. Vou abreviar para ficar mais fácil, tá? Pra vocês entenderem, tá bom? Então, ó, P é a distância da imagem. P é a distância do objeto. Pelinha, a distância da imagem. Y. E Y', os dois. Y'. Comecei pela linha, já pela linha. Altura da imagem. Y, altura do objeto. Observem, gente, o seguinte. O que tem linha é imagem. O que não tem linha, objeto, certo? P', distância da imagem à lente. Y', altura da imagem. P, distância do objeto. Y, altura do objeto, certo? Essa é a definição. Vamos lá. F pra gente. Ponto focal, ou seja, distância focal. É a distância focal da lente. E o A, maiúsculo, outro aparece bastante também, aumento linear. Bom, seria quantas vezes a imagem aumentou ou quanto ela diminuiu em relação ao objeto, certo? Esse é aumento linear. E o F pra gente, não fala de distância focal, é a distância entre o espelho ou a lente, no caso, tanto serve para os dois as fórmulas, tá? Vocês vão ver que são iguais, tá bom? É a distância da lente até o foco, tudo bem? Certo? Então, P', distância da imagem, P, distância do objeto. Y', altura da imagem, Y, altura do objeto. F, distância focal, certo? A distância entre o ponto focal e a lente, ou o espelho, tá? E o A é o aumento linear. Quantas vezes a imagem aumentou ou diminuiu em relação ao objeto, beleza? Vamos lá. Anotem rapidinho aí, tá bom? Pra gente poder ir para sinais, a parte depois ir para as formas, tá? Primeiro interpretar os sinais, o que significa os sinais de cada um desses elementos, para depois ir para a fórmula, tá? Aí depois o restante só relação matemática, é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá. Copiaram? Vamos lá, continuando. Apagando aqui, tá? Continuando aí, tá bom? Preste atenção. Agora com relação aos sinais. Sinais. Vamos lá. O sinal só vale para a imagem, tá? O objeto é sempre positivo, então não muda, tá bom? O objeto é sempre real, é sempre direito, o objeto não muda. O que vai mudar pra gente aí é a imagem, tá bom? Vamos lá. Pelinha. O pelinho é a distância da imagem à lente. Ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Se o pelinha for negativo, significa que a imagem é virtual.
Você calculou, jogou na forma, deu P' negativa virtual. Ou seja, perguntar diferente, essa imagem é real ou virtual? Você vai calcular o P'. Se ele deu negativa, a imagem é virtual. Se ele deu positivo, a imagem é real. Presta atenção. Pediu para você determinar se é real ou virtual, você vai achar o P'. Só isso. O Y' ou o aumento linear. Um dos dois, ou os dois, pensando assim, tem a mesma característica, tá bom? Qual a característica? Pode ser também, de novo, positivo e negativo, igual de cima. Se ele for negativo, a imagem fica invertida. Ou seja, a imagem fica de ponta cabeça. E se ele for positivo, a imagem é direita. Tá bom? Então, perguntou para vocês, a imagem é direita ou invertida? Mas ele perguntou nem qual o tamanho. É direita ou invertida? Se deu negativo é invertida, deu positivo é direita. Então, gente, ó, com o P, com P', você consegue classificar se ela é real ou virtual, a natureza da imagem, se é real ou virtual, e dá para achar a localização. O que é localização? O P' não é a distância da imagem até a lente. Então, se eu sei a distância da imagem até a lente, então eu sei onde fica o objeto. Se ele está antes do C, entre C e F, depois do F. Então, fica fácil. Então, eu pedi para vocês a localização e a natureza, eu vou achar o P'. Quando eu pedi o tamanho e a orientação, tamanho é para ver quantos centímetros tem a imagem, se é maior, se é menor que o objeto, e se ela é direita ou invertida, eu vou achar o Y', tá? Ou o aumento linear. Os dois têm essa mesma característica, tá? Com um ou outro você consegue descobrir se a imagem é maior, se ela é menor, ou seja, o seu tamanho, e se ela é direita ou invertida, a sua orientação. Então, com isso aqui, ó, você consegue matar aquela classificação, né? Para uma lente, tá bom? Quanto à natureza, se é real ou virtual, localização é posicionamento, qual a distância que está da lente, tá? A orientação, se é direita ou invertida, e o tamanho, se é maior ou menor que o objeto, tá bom? Com isso aqui você consegue matar, já para as formas também. E o ponto focal também tem sinal, aí não é F', né? Aí é ponto focal, tá? Esse ponto focal também pode ser negativo ou pode ser positivo, tá? Se o ponto focal for negativo, essa lente vai ser divergente. Ou seja, se o ponto focal é negativo, a lente vai ser divergente, ou seja, uma lente de borda grossa. Se o ponto focal for positivo, é uma lente convergente. Lembra? Se é uma lente convergente, é uma lente de borda fina. Tudo bem? Então aqui, ó, o ponto focal vai classificar o tipo da lente. Se o ponto focal for positivo, a lente é convergente, né, para tratamento de hipermetropia, por exemplo, certo? Se o ponto focal for negativo, essa lente é divergente, tá? Para tratamento de miopia, por exemplo. Tudo bem? Certo? Então esses são os sinais, tá? Então quem tem sinal? P', que é a distância da imagem à lente, o Y' ou aumento linear, que ele vai te dar o tamanho, se ela é direita ou invertida, e o ponto focal, que ele classifica a lente. Ele sendo negativo, a lente é divergente, ele sendo positivo, a lente vai ser convergente. Tudo bem? Anotem aí pra gente ver as formas. Vamos lá. Certo? Notaram? Vamos para as fórmulas agora. Bem simplesinho também, tá bom? Vamos lá. As relações matemáticas, né? Como eu calculo quem é P, quem é P', quem é Y', quem é Y, quem é o A com aumento linear, quem é o ponto focal, como eu calculo. Equação geral para a lente, ou espelho, tá? A equação é a mesma. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que significa aqui, gente? 1 sobre o ponto focal é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente,
mais 1 sobre a distância da imagem. Lembrando, P, distância do objeto, P', distância da imagem. Você tem que saber, gente, o que significa cada letra, cada símbolo e o seu sinal, senão não sai do exercício. Trava, viu? Então tem que decorar. Letra, significado, sinal. Tá bom? Então essa é a equação geral. Eu consigo também achar o aumento linear por duas formas. Ou, você vai pegar aqui, ó, menos P' sobre P, ou Y' sobre Y. Então, eu tenho duas formas para o aumento linear. Menos P' sobre P, ou Y' sobre Y, tá? Então, eu consigo achar aqui, tranquilamente, aqui, relacionar quantas vezes a imagem aumentou, diminuiu, que é o aumento linear, tá? Ou se achar Y' aqui, também consigo achar desse jeito. Como esse é igual a esse, eu posso fazer um aumento linear, pode ser menos P' sobre P, ou aumento linear pode ser Y' sobre Y, eu posso falar que eles são iguais também, né? Eu posso escrever assim também, ó, P' sobre P, menos P', né, sobre P, é igual a Y' sobre Y, tá vendo? Eu posso escrever essa relação. De onde eu tirei essa relação aqui? Se o aumento linear pode ser menos P' sobre P ou Y' sobre Y, então eu posso afirmar que menos P' sobre P pode ser Y' sobre Y. Lembrando, quem é Y'? A altura da imagem. Quem é Y? A altura do objeto. Quem é o A? O aumento linear. Quantas vezes a imagem aumentou ou diminuiu, certo? Tranquilos até aí? Com relação à unidade de medida, todos eles é distância, né? Quando eu falo P', a distância do objeto até a lente ou até a imagem, beleza. Quem é o Y' é a altura da imagem, isso é a altura do objeto. F é a distância focal, tudo é distância. Qual unidade vai usar? Você usar o SI em metros? Não. Você só tem que usar a mesma unidade de medida. Ah, se tá o F e o P está em metros, o P' tem que estar em metros também. Ah, o F e o P está em centímetro, o P' está em centímetro também. Basta que todos envolvidos naquele item estejam com a mesma unidade de medida, tudo bem? Não tem necessidade de passar para o sistema internacional. A única necessidade que você tem é deixarem todos na mesma unidade de medida, tá bom? Só está faltando uma fórmula aqui só, que é a convergência da lente, tá bom? Esse é o C, vem de convergência. A fórmula é essa, C é igual a 1 sobre F, onde o C é convergência. Sabe o que significa convergência? Grau da lente. É assim que calcula o grau da lente, tá? É só dividir 1 pelo ponto focal. Isso aqui sim tem que jogar no sistema internacional. Essa é a única fórmula disso aqui que a gente está vendo, que é obrigado a passar no sistema internacional. Como grau, cálculo para grau de lente, seja ele o problema da visão que for, miopia, hipermetropia, astigmatismo, todos eles são dados em grau. E ao sistema internacional, esse 1 grau é 1 grau em todo lugar do mundo, tem 1 grau de miopia, ele vale o mesmo valor em todo lugar do mundo. Então essa fórmula aqui tem que fazer parte do sistema internacional. Então C pra gente é a convergência da lente, nada mais é que o grau da lente, certo? E como é que eu acho o grau? 1 dividido por F, onde o F é o ponto focal que nós já vimos, né? E aqui obrigatoriamente tem que ser em metros, tá? Então, geralmente exercício de lente é distância pequena, então é dado em centímetros, às vezes até milímetro. Mas essa fórmula exige 100 metros, tá? Então fica C igual a 1 sobre F, onde o ponto focal obrigatoriamente em metros. Senão você não consegue montar o exercício, tudo bem? Fácil até aí, né? Então C igual a 1 sobre F, onde o F é em metros, tá? E o C, a convergência, dado em quê? Alguns autores definem como grau mesmo, tá? Coloca a bolinha do grau, tá? Outros colocam DI. DI vem de dioptrias, dióptro, tá? Então esse C pode ser dado aqui, que é o grau da lente, ele pode ser dado em DI, 2DI, quer dizer 2 graus, tá bom? Certo? Então, onde você pega uma receita, por exemplo, e tá assim, ó, C igual a 2DI, tá? Isso aqui eu posso escrever que C igual a 2 graus, é a mesma coisa, tá? É negativo? Beleza, menos 2DI ou menos 2 graus. Mas pode dar negativo, professor? Pode, o ponto focal pode ser negativo, lembra? Quando o ponto focal é negativo? Quando a lente é divergente, ou seja, divergente é borda grossa.
Qualquer pessoa que tem miopia, se pegar a receita dela vem negativo. Por quê? Ela está usando o quê? Uma lente de borda grossa, uma lente divergente, onde obrigatoriamente o ponto focal é negativo. Então você vai dividir um positivo por um negativo, vai dar negativo ali, tá bom? Então a gente consegue definir até bater no olho aqui, ó, no grau da lente. O grau é negativo, é lente divergente. O grau é positivo, é uma lente convergente para tratamento de hipermetropia, por exemplo, certo? Tranquilos? Copiem, vamos lá. Copiaram? Vamos lá? Continuando aí, tá bom? Apagando aqui. Então essas são as equações gerais, tá? Olha um exemplo para vocês. Vamos lá. Um objeto com 10 centímetros de altura encontra-se a 20 centímetros de uma lente, cujo ponto focal é 30 centímetros. Determine as características da imagem. Quando eu falar para vocês características, seria o quê? Natureza, orientação, localização e tamanho. Ó, gente, uma dica para vocês. Aqui ele falou o ponto focal é 30 centímetros, certo? Então aqui está um número positivo e ele não falou o tipo de lente. Se ele não falou o tipo de lente, 30 é positivo, a gente sabe que a lente é convergente. Mas se eu pegar muito exercício aí pra frente, fazer um exercício, hein? Centro vestibular, onde desde o cara ele te dá o ponto focal, mas ele fala uma lente divergente de distância focal 20 centímetros, exemplo. Aí você tem que saber que aquele 20 é negativo, porque ele está falando para você que é divergente. Tudo bem? Se for divergente é negativo. Aqui como ele não falou o tipo de lente e deu só o valor numérico, então presume-se que deu só o valor numérico, então é uma lente convergente. Não, para ser negativo tinha que estar no texto. É uma lente divergente, ou é uma lente de borda grossa, ou é uma lente para tratamento de miopia. Beleza? Tudo a mesma coisa. Aí o ponto focal negativo, tá bom? Mas nesse caso aí, ó, não falou, só falou que o ponto focal é 30, 30 positivo. Beleza? Vamos lá. Então o primeiro passo, para fazer isso aqui, a gente resolver isso aqui, eu vou ter que achar o quê? P' e Y' ou aumento linear. Mais fácil aumento linear aí, tá? Já que se você achar o P', você tem um P, tá bom? Fórmula geral. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então vai ficar como? Se eu quero achar o P', vou passar para cá. Então 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Vou passar esse 1 sobre P para o outro lado, certo? Vamos lá então, 1 sobre P' vai ser igual. O ponto focal vale 30, né? Menos, passou para o outro lado, a distância, ó, aqui ó, um objeto de 10 centímetros de altura encontra-se a 20 centímetros da lente. Isso aqui é a distância, encontra-se a 20 da lente. Então é o P, de objeto. Certo? Então, ó, ponto focal 30 centímetros, 10 é a altura, é o Y, por enquanto não vou usar,
E 20 para a gente é a distância, que ele fala que encontra-se a essa distância da lente. Encontra-se a 20 centímetros da lente, dessa distância. Tudo bem? MMC de 30 e 20 é 60. 60 dividido por 30 vai dar 2. 60 dividido por 20 vai dar 3. Automaticamente ficou menos 1 sobre 60. Vamos ajeitar aqui, tudo bem? Certo? Vou esperar um minutinho se copiarem e a gente continuar, tá bom? Então não acabei ainda não, tá? Vamos finalizar ainda aqui. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá? Vamos continuar? Não deu para copiar já, né? Tá bom? Então ficou assim, ó, finalzinho aqui, vou apagar aqui uma parte, tá? Lembrando, se perdeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, hein, gente? Importante é entender. Então ficou assim no final, ajeitando aqui, ó. 1 sobre pelinha, que era 1 sobre pelinha, que era aqui, não é? Ficou igual a menos 1 sobre 60. Gente, ou aqui você faz regra de 3, esse vezes esse vezes esse, tá bom? Ou você lembra que o inverso de um lado é igual ao inverso do outro, ficaria mais fácil, né? Qual que é o inverso de 1 sobre pelinha? Pelinha sobre 1, que é pelinha. Qual que é o inverso de 1 sobre 60? 60 sobre 1, que é 60. Só que esse 60 é negativo, né? Menos 60 centímetros. Pronto. Eu achei aqui, ó, pelinha vale menos 60 centímetros. Certo? Tudo bem? Aí vamos lá. E o aumento linear, como é que eu acho? Eu poderia achar o y' também, tá? Se eu colocar menos pelinha sobre p é igual a y' sobre y, faço regrinha de 3, eu vou achar o y'. Aí dá pra falar se é direita, se é invertido, se é maior ou menor. Mas o aumento linear também dá, ó. Menos pelinha sobre p. Toma cuidado que a fórmula é assim, tá? Menos pelinha sobre p. Então é menos, aqui é menos 60, certo? Nosso pelinha deu menos 60. E o nosso p, que é a distância do objeto até a lente, era quanto? Ó? 20 centímetros, não esqueçam, tá? Posso cortar os zeros, né? Então, meu aumento linear vai ser igual. Menos e menos dá mais. Vai ficar 6 dividido por 2, vai dar 3. Meu A igual a 3. Pronto. Vou apagar aqui, tá? Então, eu achei quanto vale o pelinha e quanto vale o aumento linear. Agora, gente, as características da imagem. Como é legal agora. A natureza. Cena de natureza, certo? Se o pelinha deu negativo, pelinha negativa, a imagem é virtual. Certo? Pelinha deu o quê? Menos 60. Quanto vale o ponto focal? Vale 30, não vale? Se o ponto focal vale 30 e aqui deu 60, lembra? Ele está exatamente sobre o antiprincipal. Ou você pode falar que está após o ponto focal, tudo bem? Mas ele está exatamente aí no antiprincipal. Ou se você quiser colocar após F. Ou antes de F, é melhor, né? Colocar antes de F, que a gente fazer daqui para cá, tá? Antes de F. Certo, galera? Ó, pensa numa lente. Tem uma lente aqui, ó. Certo? A lente aqui. O ponto focal está aqui. Ele vale 30. Se o meu P está 60, ele está aqui. Se ele está aqui, ó, lembrando a imagem, tá bom? Toma cuidado aí, tá? Beleza? Então ele está antes do ponto F. O ponto F é 30, ele vai 60, ele está antes. Beleza? Agora vamos lá. Matei o pelinha. Com 60 eu vi a localização, com negativo eu vi que é virtual. Agora vamos lá. E o aumento linear deu mais 3. O que significa isso? Tamanho. Se ele deu 3 positivo, ele é 3 vezes maior que o objeto. Se calcular a y' vai dar 30. A altura do objeto é 10, vai dar 30, mas nem precisa. O tamanho vai ser maior que o objeto.
maior que o objeto. Ah, professor, e quando vai dar menor? Certo? Quando que vai dar menor? Quando aqui der um número menor que 1. Desse, por exemplo, vai 0,5. É menor que o objeto. Agora deu 2, deu 3, deu 5, deu 1,5. É vezes maior, tudo bem? Deu 1, é igual. Ah, o A deu 1. O objeto é igual à imagem. O A deu 1,1. É 1 vezes maior. Então é maior que a imagem. Ah, deu 0,9, 0,7. Então é menor que a imagem. Então deu menor que 1, menor que a imagem. Igual a 1, imagem e objeto mesmo tamanho. Maior que 1, pode afirmar que a imagem é maior que o objeto. Igual aqui, ó, maior que o objeto, certo? E a orientação, com o A, lembra? Deu positivo. Se ele deu positivo, a imagem é direita. Então observe que conseguimos fazer todas as características da imagem, tá? Natureza, localização, tamanho e orientação. Só achando pelinho e aumento linear. Tranquilos? Certo? Bem simples, né? Copia rapidinho, vamos lá. Certo, galerinha? Certo? Fácil aí? Pediu as características também, tranquilo. Se não pediu, você vê o que está pedindo. Ah, é a distância da imagem, é ponto focal, a distância do objeto, a altura da imagem do objeto, as relações é bem simples. Se você lembrar da simbologia dos sinais, mata qualquer exercício, beleza? Tá bom? Então agora, trabalho de vocês. Fazer a aula. Setor B, a primeira aula nossa da apostila 3, setor B. Essa primeira aula. Façam todos os exercícios, corrigimos na próxima aula, beleza? Então não esqueçam, faça todos os exercícios do setor B na primeira aula nossa da apostila 3 e corrigimos na próxima aula, tudo bem? Falou, galerinha, até mais, bom estudo para vocês, vamos que vamos, tchau, tchau!